Vamos lá, continuando então, né? Agora nós vamos trabalhar com as coordenadas. Eu continuo aqui no meu arquivo de base, tá? Eu vou fazer o seguinte, lá na planilha do Excel, eu vou selecionar o intervalo das coordenadas para que eu não fique alternando aqui a leitura. Vou lá no Excel, vou para AutoCAD? Não, vou fazer logo aqui um Ctrl C. Ó, selecionei o intervalo aqui, né, do que eu quero e venho no AutoCAD e digito Ctrl V. E aqui está a planilha, tá? Interessante é que se eu clicar duas vezes, deixa eu ver aqui, tem uma, ó, volto lá para a planilha, tá? O legal é isso, que como ele veio de uma planilha, então se eu clicar duas vezes nessa tabela aqui, eu volto na planilha. Então às vezes você vai receber algum arquivo que tenha uma planilha, né? Se for um arquivo, uma planilha realmente, tá? Ele tem um nome aqui, tá, gente? Ó, OLE, salvo engano, ó, OLE. Então, se for um arquivo desse tipo, eu consigo entrar nessa planilha lá dela e depois até enxergar lá o que foi feito e tal, validar o serviço. Vamos lá. Antes da gente começar, a gente precisa falar um pouquinho de coordenadas, tá? Então, no AutoCAD, a gente já sabe que nós temos aqui embaixo ó, x e y, que para nós pode valer como E e N. Então, a entrada de coordenadas no AutoCAD ela vai ser E e N. E essa configuração do AutoCAD, ela nos permite entrar com alguns tipos de coordenada. Eu posso simplesmente entrar com essas coordenadas aqui. Então, escrever point, o número, digitar o valor, apertar na vírgula ou no tab, digitar o segundo valor, apertar Enter. Vai cair uma coordenada lá. Existe uma outra maneira, tá? Esse jeito que eu falei, esse primeiro jeito, é a entrada de coordenada absoluta. Então, a partir desse valor aqui, o que eu colocar, ele vai cair no ponto que eu disser. Então, se eu escrever point 709.490.04525, tab 944.5084, ponto, não estou colocando a vírgula, 16627, ele vai cair naquela determinada posição. Segundo ponto, vou lá e digito todos os valores. Então, ele vai cair todos os pontos na sua respectiva posição, no seu valor absoluto. Uma segunda maneira de colocar uma coordenada, que a gente vai usar lá para o segundo método do azimuth, é uma coordenada relativa. Então, a coordenada relativa, ela vai entrar com um arroba antes. Então, quando eu entrar com o comando point, eu vou digitar arroba. Olha lá, ó, apareceu um arroba antes da coordenada. Então, significa que aquela coordenada agora ela vai sair do ponto final, ela está relativa à coordenada anterior que eu coloquei. Então, essa aqui ela vai se aplicar mais lá para o azimuth distância. Tá? Para esse primeiro método, que é o método point, vai bastar eu digitar ponto, point no caso, né, e inserir os valores. Um outro método de inserir coordenadas são as coordenadas polares. Então, a coordenada polar, point, novamente é o comando, entra com arroba, aí você entra com uma distância qualquer, seria aqui 709, e você faz esse informativo aqui, ó, esse sinal de abertura, tá? Olha lá, eu botei o sinalzinho lá e já está vermelho com o símbolo de graus. Então, a gente só vai fazer uma configuração agora no AutoCAD para que eu consiga entrar com azimuth, que no caso é grau, minuto e segundo, tá? Que é na nossa segunda tabela. Então, depois eu vou explicar isso aqui mais lentamente. O primeiro passo agora é explicar a entrada de coordenadas. Só que nós precisamos fazer o seguinte, ainda não foi falado, acho que foi a Bruna lá no começo, falou, professor, fale das coordenadas. Calma, nós vamos chegar lá e agora chegou. Unidades, tá? Janela de unidades, vamos lá. Eu falei para vocês lá no começo que o AutoCAD é um software adimensional. De fato, ele é um software adimensional. Eu posso desenhar o que eu quiser nele e atribuir a ele a unidade que eu quiser. Beleza, isso é uma verdade. Porém, o AutoCAD ele já vem configurado com milímetros. Então, o 1 que eu digito no AutoCAD, na verdade, ele é 1 milímetro. Então, agora a gente já tem aqui uma correção. Aquilo não é uma verdade absoluta, mas era uma coisa correta. O que nós vamos fazer aqui nessa janela? Primeiramente, aqui a gente não vai mexer, a não ser que você queira combinar. As nossas coordenadas elas estão com 5 unidades, então a nossa precisão a gente pode trazer para 5, tá? Para combinar aqui.
comprimento. O ângulo, a gente vai mexer com grau, minuto e segundo, tá? Lembra lá que o azimuth ele é grau, minuto e segundo. Então, a gente vai colocar grau, minuto e segundo e vamos colocar essa configuração aqui, tá? Por que que é essa? Vamos só voltar na planilha para a gente tirar uma dúvida. A gente está com uma unidade pós-vírgula, no caso aqui pós-ponto, para inserir no AutoCAD. Então, a gente vai combinar aqui, ó, 0 grau, 0 minuto, 00 segundo e com um decimal ali. Se você já observou também, a anotação aqui do AutoCAD, ela é diferente da anotação que está na planilha. A gente coloca aquela bolinha suspenso, 0 suspenso lá. No AutoCAD é um D, de degree. Então, quando eu for entrar com ângulo, novamente, quando eu chegar na hora de inserir coordenadas por azimuth e distância, eu vou mostrar mais lentamente. Mas quando for entrar um ângulo, eu não vou escrever 0, aí apertar grau, né, o símbolo do grau no teclado do computador. Depois minuto, depois segundo. Eu vou escrever 0D, aí o minuto com uma aspa individual e o segundo, não sei, apóstrofo, tá? Vou usar aqui, não. E o segundo com uma aspa. Os segundos já entram com aspa. Não são dois apóstrofos, tá, gente? Tem que ter cuidado também nessa digitação. Aqui é uma aspa de fato. Então é o shift e a tecla lá da aspa para inserir o segundo. E no caso do minuto é só a tecla da aspa sem o shift. Então, vamos configurar aqui 0 grau, minuto, com uma unidade de precisão. Você pode agora entrar com metros, tá? Por que metros, professor? Porque estamos trabalhando com coordenadas planas, sistema UTM, e o sistema UTM, ele é baseado em metros, tá? Até aqui tudo ok, a gente só precisa agora dizer a direção. Vocês lembram também que eu falei para vocês que o azimuth, ele é sempre na direção norte? Lá no começo, nas primeiras aulas, eu falei isso. Então, a gente marca aqui o norte como controle de direção. Feito isso, você pode confirmar tudo aqui. Então, a gente está configurado o AutoCAD agora, tá? Outra coisa que nós vamos fazer é configurar as aparências de ponto. Então, você pode usar agora um novo comando que eu ainda não falei. DDP. DDType aqui, ó. O AutoCAD tem alguns pontos, tá? Alguns exemplos, alguns tipos aqui. A gente está com selecionado um simples ponto, tá? E aí você pode escolher o que lhe convém. Eu vou pegar esse aqui, uma bola com um X, muito parecido com um nó também. E aqui nós temos a opção de escolher o tamanho dele relativo ao screen ou o tamanho dele com unidades absolutas. Aqui eu vou escolher o absoluta, mas depois pode ser que eu volte e ajuste. Eu vou colocar um 10 aqui, eu não sei o tamanho dessa poligonal, né? Como eu falei para vocês, eu extraí de um livro que eu estudei, que eu leio, que eu tenho. Então, eu não sei como é que vai ficar a aparência dele. Por hora, eu vou deixar aqui, escolhi o bola X e o tamanho absoluto. Perfeito. Vamos lá, vamos começar então a inserir coordenadas agora. Point, PO, e aqui é manual, não tem jeito. 79, 490, aí eu boto o ponto para separar, 045, 25. Beleza, vírgula, e aí entro com N agora. Então, eu vou fazer esse procedimento, vou colocar alguns pontos, eu não vou colocar os 12, porque vai consumir, vou ficar aqui apertando e meio que calado. Então, eu vou colocar alguns e eu vou encerrar essa gravação, já vai dar uns 12 minutos mais ou menos, já dá para vocês entenderem. E é repetição, aqui não tem jeito. Inseriu, apertou Enter, vamos dar um Zoom Extend, onde é que está o ponto. Olha só, a gente não... Está bem longe, tá? Olha aqui. Aqui está o nosso arquivo. Eu vou apagar agora. Não, deixa ele aqui. Eu vou levar tudo lá para perto do ponto. Já viu o ponto? Olha só, uma coisa interessante. Quando você dá Zoom Extend, lembra que ele coloca tudo que tem na tela em exibição? O ponto está aqui em cima. Olha lá. Vamos ver na propriedade o que é. É um point. E o nosso auxiliar está lá embaixo. Então, vou levar ele lá para perto do ponto que eu quero enxergar ele.
nosso auxiliar, não sei se a palavra é legal, mas o nosso material do arquivo de base. Ó, vou colocar lá perto. Quanto mais perto eu ficar, melhor para eu ver a formação da poligonal. Bom, eu não posso mexer no ponto, tá, pessoal? Professor, por que você não pega o ponto e traz para perto? Eu não posso. O ponto ele está na posição dele correta. Como que eu sei que ele está na posição correta? Se eu clicar no ponto e eu olhar, por exemplo, lá embaixo, professor, o meu não aparece. Lá embaixo aonde? Aqui, ó. O meu não aparece. Você pode vir nas propriedades também. Tá aqui, ó, a entrada de informações. E se não estiver aparecendo aqui, lembra lá, ó, clicou nos 3 pontos, marca coordinates. E aí ele vai ficar em exibição. Vamos lá, eu vou expandir um pouco isso aqui também, que eu quero enxergar melhor. Deixa eu tirar ele aqui. Para aumentar é só clicar e arrastar. Vamos inserir agora ponto 2. PO, olha aí, é só repetição agora. 71075. Ponto para separar os decimais. Tab 9, 2, 3, 2, 3, 4, 57, 2, 3, 1. Clicou. Olha onde caiu o outro ponto. Tá? Caiu para cá. Já sei que a poligonal aqui é grande. Tá? Só não sei onde é que está esse objeto, né? Como eu disse, o livro não fala onde ela é, qual é a zona, nem nada. Então vamos lá, repetindo agora. Ponto 3, 71. Aqui só tem que ter atenção, pessoal. 843. Poderia fazer o método do script, mas eu vou ensinar todos os métodos porque é o que é importante aqui trazer para vocês. Não basta só ter atenção se eu estou digitando correto. 44007. Ó, caiu mais ali um ponto. E aí você vai repetir todos esses pontos aqui, tá? Até chegar ao final. Eu vou aproveitar que eu já estou em gravação, vou fazer ponto 4 agora, tá? Eu acho que uma coisa interessante é você fazer o seguinte. Observa que eu vou trazer o cursor perto do ponto 4. Eu não preciso mover o cursor para o ponto. O que eu garanto com isso? A leitura ali do ponto certinho. Eu já não sei onde caiu. Caiu lá embaixo, ponto 4. Vamos para o ponto 5 agora. Outra coisa, pessoal. Eu estou olhando os pontos só para ver, tá? Se eu tiver certeza do que eu estou digitando, eu não preciso ir olhar ponto, não. Vai digitando aqui. Ó, vou tentar ser mais rápido um pouco. Eu não preciso estar olhando o ponto, não, gente. Eu vou digitando aqui. Se eu não errar a digitação, não vai acontecer nada fora do que eu planejei. Tá? Então, aqui, o que realmente tem importância aqui? A coleta de informações ser correta e a entrada, eu acho, só tem um porém. A gente tem que saber para não perder a sequência aqui. Eu estou fazendo o 896. Eu parei aqui no 6, então agora é o 7. Eu tenho que ter bastante cuidado também para não perder aqui a digitação. Então, o comando de inserir por ponto, ele pode ser um problema quando você tem muitos pontos, né? Já o comando script, ele vai fazer isso aqui muito rápido. Então, se eu tiver um poligonal com mais de 10 pontos, talvez seja um pouco problemático, né, a questão da digitação aqui. Seria o melhor caminho o método do script, que a gente vai enxergar daqui a pouco. Estou acabando já aqui. Já ia digitar errado aqui. Outra coisa que eu acho que essa etapa aqui
provavelmente é a etapa mais demorada, tá? A mais difícil, porque o restante vai ser muito mais fácil. A gente vai usar uns arquivos que vão executar umas funções para a gente. Então a gente não vai ter nem trabalho de criar uma grade, por exemplo, de inserir algumas informações, porque eu vou passar depois para vocês. Eu acho que uma galera aí já tem, inclusive. Estou digitando errado aqui, 978. Chamada Lisps, tá? Vocês vão receber Lisps que vão fazer algumas coisas para a gente. Eu diria que o script em si é uma Lisp, só que é uma Lisp reduzida. Não é uma programação mais completa. Ó, você observou aí, eu cheguei no último ponto, tá? Gastei uns 4 minutos digitando e eu não precisei enxergar o desenho, tá? O que que acontece? Opa, tem desenho aqui no meio, tem uns pontinhos aqui no meio da poligonal. Já ia arrastar ele da posição dele. Ó, tem uns 3 pontos aqui que eu já nem sei quais são as posições. Eu sei que aqui é o ponto 1, tá? Ponto 2, acho que ela fez esse caminho aqui, ó. Provavelmente a poligonal é isso aqui. Eu vou desenhar uma poligonal agora, mas eu ainda vou chegar depois nela para dizer, tá? Então, se você tiver com o Snap ligado, ó, ele vai tocando. Não precisa nem eu chegar lá dentro do ponto e enxergar. Eu imagino que ou é isso e fecha ali, ou aqui ele chega aqui, vem aqui e fecha. Pode ser, não sei exatamente, deixa eu só descobrir esse ponto aqui, qual é. Deixa eu ver pela propriedade, vai ficar melhor. Esse é o final 7283. Esse aqui é o último ponto, então ela faz esse caminho realmente, tá? Como que eu sei isso aí? Ó, eu selecionei o ponto, eu venho na propriedade e faço a leitura aqui, ó, 709.072.809.72, é o P12 lá, ó. 944.730.21.800, aí ele suprimiu o 0, porque não interessa ali. Então eu sei que de fato esse é o P12, e ali fechou no P1. No P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11. Faltou um. Ah, eu pulei um aqui, ó. Então, vamos dar um X aqui. Essa. Ó, eu poderia recomeçar a poligonal, gente. Mas o que que eu fiz? Eu quebrei ela, tirei o segmento que estava faltando, e agora eu posso fazer um PE. Y join. Então, daqui vai pegando todas as linhas. O que vale aqui entender, gente, é que em todos os vértices eu passei por ela, tá? Eu estou mostrando a poligonal agora, mas eu ainda vou dedicar uma aula só à poligonal. Então, gerei aqui a poligonal utilizando pontos, tá? Depois, eu vou gerar uma nova poligonal. Agora, eu vou utilizar o método azimutidistância. Obviamente que essa poligonal ela tem que estar aqui nessa posição, tá, gente? Ela tem que estar nessa posição, a próxima. E a terceira vai cair aqui também. Então, quando eu fizer isso, eu vou gerar aqui 3 layers, tá? Para a gente enxergar. O que eu vou fazer? Eu vou gerar um pol ponto. Um pol ponto eu vou colocar ele com uma cor diferente e uma espessura também aqui diferente. O que eu estou fazendo? Eles têm que se sobrepor. Pol azedist. Esse aqui eu vou colocar com outra cor, tá? Espessura eu vou deixar lá. E um pol, né? Pol de poligonal SCR, que é o script. Esse eu vou colocar com vermelho. Tá. Por que eu estou fazendo isso, gente? Porque quando eu gerar as outras, eu vou gerar nesse mesmo arquivo e eu vou sair daqui de P1, tá? Isso aqui eu vou partir logo dessa, aqui é o P1. Eu vou desenhar essa poligonal toda no azimuth distância, ela vai ter que fazer o mesmo caminhamento aqui. Pode ser, tá? Eu vou antecipar aqui a fala, pode ser que haja uma pequena diferença por questões de arredondamento, tá? Pode ser que na poligonal azimuth distância deu um probleminha lá, mas aí a gente
dar um arranjozinho aqui para fechar. Já na script, o que ela vai fazer? Ela só vai colocar os pontos. Então, esses pontos aqui, eu vou fazer um select all, select similar, desculpa. Vou mudar eles para pol ponto. Ó, eles já estão azuis e essa poligonal eu vou mudar para pol ponto também. Pronto. Quando eu entrar agora com os outros, eu já vou entrar com a linha verde, azimuth e distância, tá? No próximo vídeo. Beleza? Então, a próxima aula já é azimuth e distância. Vou salvar o meu arquivo. Esse arquivo vocês não recebem, tá? Vocês vão produzir o de vocês para poder chegar no mesmo material que eu.